Olá pessoal, vamos aqui finalizar a parte de esqueleto da cabeça, falando agora sobre a anatomia da base do crânio na sua vista superior e na sua vista inferior. Olhando a base do crânio pela vista inferior, nós vamos observar as maxilas e vamos observar a parte mais posterior aqui da base do crânio. Na maxila, nós já comentamos, quando falamos sobre a maxila nos ossos do crânio, sobre o forame incisivo, a sutura palatina mediana, a sutura palatina transversa, nos ossos palatinos, os forames palatinos maiores, os forames palatinos menores, a espinha nasal posterior. Então não vamos comentar novamente sobre a maxila. Na região mais posterior, nós já visualizamos a abertura posterior da cavidade nasal, dividida em dois compartimentos, denominados de coanas, pelo osso vômer. E conseguimos visualizar aqui numa das cavidades nasais a concha nasal inferior. Do outro lado ela está quebrada, mas desse lado aqui está dando para visualizar a concha nasal inferior. Nessa parte mais mediana, nós visualizamos o processo pterigoide do osso esfenoide. O processo pterigoide do osso esfenoide é toda essa estrutura, existe dos dois lados, formadas pela lâmina lateral do processo pterigoide e pela lâmina medial do processo pterigoide. A abertura que existe entre as duas lâminas é denominada de fossa pterigoide. Na região superior ou inferior da lâmina medial do processo pterigoide, existe uma protuberância bem pequenininha, chamado de âmulo pterigoide, que serve para a inserção do músculo do véu palatino, que é importante para a deglutição, e temos que tomar muito cuidado quando da remoção do terceiro molar superior, para que ele não se frature e possa causar problemas de disfagia, que é a dificuldade de engolir, e disfonia, que é a dificuldade de falar nos nossos pacientes. Então o processo pterigoide é formado pela sua lâmina lateral, a sua lâmina medial com um âmulo pterigoide, e entre as duas lâminas existe a fossa pterigoide, que é local de inserção muscular. Descendo pela lâmina medial do processo pterigoide, existe uma escavação, uma depressão de tamanho reduzido, que é a fossa escafoide. Então nós temos aqui essa depressão chamada de fossa escafoide. Vindo para a região mais central aqui da base inferior do crânio, nós verificamos um forame, que é o forame oval, e atrás dele um forame um pouquinho menor, que é o forame espinhoso. O forame oval, ele é o local de exteriorização do nervo mandibular, que é o segundo ramo do nervo trigêmeo. E o forame espinhoso da passagem para a artéria meníngica média. Mais posterior ao forame espinhoso, encontramos dois forames um pouco maiores. O primeiro deles é o forame carotídeo, que dá passagem para a carótida, e mais posterior ao carotídeo e maior, o forame jugular, para a veia jugular. Ao lado do forame jugular, encontramos uma protuberância em forma de estilete, chamada de forame estiloide, que está situado na parte petrosa do osso temporal.
E posteriormente ao processo estiloide, o processo mastoide, que possui um volume, uma superfície bastante romba, bastante volumosa na parte posterior da parte petrosa do osso temporal. Entre o processo estiloide e o processo mastoide, existe um forame bem pequeno, denominado de forame estilomastoide. Do forame estilomastoide parte uma depressão em forma de sulco, chamada de incisura mastoide. Vamos falar um pouquinho mais sobre o osso temporal. Então, o osso temporal ele está dividido em 3 partes. Uma parte timpânica, que corresponde aqui ao meato acústico interno. Uma parte petrosa, que é essa parte mais maciça e pesada do osso temporal, que faz correspondência com a base do crânio aqui, mais internamente. E a parte escamosa do osso temporal, que parece uma escama de peixe, que ela é bem fininha e também faz parte aqui na parte interna do crânio. No osso temporal, nós vamos encontrar a fossa mandibular, que é o local onde se articula a cabeça da mandíbula. Então, essa depressão é chamada de fossa mandibular, e logo à frente da depressão existe uma protuberância chamada de eminência articular. É nessa região que ocorre a movimentação da cabeça da mandíbula na abertura e fechamento da boca. Na lateral do osso temporal, nós temos o meato acústico interno, que é a entrada do nosso ouvido. Então, o osso temporal, que possui a sua parte petrosa, a sua parte escamosa e a sua parte timpânica. Na parte petrosa, nós temos a mastoide, o processo estiloide, e essa região à frente do processo estiloide, onde estão localizados o canal carotídeo e o forame jugular, é chamado de rochedo temporal, ou ápice da parte petrosa do osso temporal. No osso occipital, nós temos esse forame também, que é inconfundível, que é o maior forame do corpo humano, que é chamado de forame magno. Nós vamos encontrar os processos condilares de cada lado, que é onde se apoia o crânio nas vértebras atlas para fazer os movimentos da cabeça. Esses processos condilares, na base deles, existe um forame chamado de forame condilar. Então, nós temos aqui os processos condilares e os forames condilares dos dois lados. Abaixo dos processos condilares, aqui pela parte externa, nós temos um outro forame bem abaixo do processo condilar, que é o canal do hipoglosso. Então, nós temos aqui nessa região vários forames que não podem ser confundidos. O forame condilar, na região mais posterior do côndilo do occipital, na base do côndilo occipital, o canal do hipoglosso, ao lado do canal do hipoglosso um forame bastante volumoso, que é o forame jugular, e ao lado do forame jugular o canal carotídeo ou forame carótico. Seguindo o forame jugular, mais lá na frente anterior, os ossos occipital, temporal e esfenoide, eles não se unem e formam uma solução de continuidade, que é chamado de forame lácero, por onde não passam nenhum vaso ou veias importantes. Numa vista superior da base do crânio, nós podemos perceber que essa base do crânio ela é dividida em 3 fossas: uma fossa anterior, uma fossa média e uma fossa posterior. A fossa média ela é a mais rica
em detalhes anatômicos. Na fossa anterior, nós vemos a crista frontal, bem aqui, mais ou menos na região central aqui do osso frontal. O osso frontal, formando basicamente todo o assoalho aqui dessa fossa média, com as impressões digitais, que são as depressões, e os processos, as eminências, que são as protuberâncias. Encravado no meio do osso occipital, nós temos o osso etimoide, que ele possui uma crista, que é uma elevação, chamada de crista etimoidal, ou processo Crista-Galli, nos livros mais antigos, e ao lado da crista etimoidal, a lâmina cribiforme, que é essa parte toda furadinha, cheia de perfurações. Acho que essa aqui vai estar melhor. Vou colocar aqui. Essa está melhor, cheia de perfurações, que é chamada lâmina cribiforme do osso etimoide, por onde passam os filetes do nervo olfatório, que é o segundo par, que é o primeiro par craniano. O limite da fossa anterior é justamente a asa menor do osso esfenoide. Na asa menor do esfenoide, a partir dela nós já caímos na fossa média, que é formada basicamente pela asa maior do osso esfenoide e o osso temporal. Na fossa média, nós temos aqui os processos clinoides anteriores e tem os processos clinoides posteriores, e entre eles a cela túrcica, local onde se aloja a glândula hipófise. Abaixo dos processos clinoides, nós temos o canal óptico. Vamos virar aqui, ver se a gente consegue pegar o canal óptico. Tá? E aqui nessa região aqui, nós temos, vamos virar aqui um pouquinho, isso, a fissura orbital superior. A fissura orbital superior é o local de passagem do primeiro ramo do nervo trigêmeo, que é o nervo oftálmico. Então, aqui na frente nós vemos, olha, a fissura orbital superior, ó. Fissura orbital superior, então o nervo oftálmico, ele se exterioriza no crânio pela fissura orbital superior. Mais posteriormente, a fissura orbital superior, nós vamos ter o forame redondo, um pouquinho menor aqui, e o forame oval, que nós já mostramos pelo outro lado, na vista inferior, e o forame espinhoso. Então eu tenho uma sequência: forame espinhoso, forame oval, forame redondo e a fissura orbital superior. Passagem do primeiro ramo do nervo trigêmeo, segundo ramo do nervo trigêmeo e o terceiro ramo do nervo trigêmeo, oftálmico, maxilar, mandibular. E no forame espinhoso, artéria meníngica média. Aqui, nessa região, na parte já petrosa do osso temporal, nós temos o canal carotídeo, que nós vimos a entrada dele, canal carotídeo, ele aqui na parte de dentro, na parte interna do crânio, canal carotídeo, ele vai desembocar justamente no forame lácero. É a continuidade do canal carotídeo, vai seguir no forame lácero. Toda essa região aqui então é chamada de parte petrosa do osso temporal. E nós vamos daí passar então aos acidentes anatômicos da fossa posterior do crânio. E aí eu vou pegar um crânio que está cortado aqui com um corte sagital, porque essa fossa é muito profunda e os forames estão em lateral. Então, para facilitar a visualização, eu vou pegar essa outra parte aqui
e vou virar aqui para a gente ver esses forames que também são importantes. Então aqui seria a fossa média e aqui já seria a fossa posterior. Na fossa posterior eu encontro o meato acústico interno, cujo se percorre dentro da parte petrosa do osso temporal e vai sair exatamente no meato acústico externo, lá do outro lado. Então aqui eu tenho o meato acústico interno, ele percorre um caminho dentro do osso temporal e vai se exteriorizar lá do outro lado pelo meato acústico externo. Abaixo do meato acústico externo, ai que burro, dá 0 para ele. Eu tenho um forame bastante grande, que é o forame jugular. Eu não posso confundir o meato acústico externo. Ai que burro, dá 0 para ele. Com o forame jugular e com outro forame que está abaixo dele, que é o canal do hipoglosso. Então eu tenho numa sequência o canal do hipoglosso, o forame jugular e o meato acústico interno. Para eu não confundir o forame jugular, eu posso observar aqui, ó, uma depressão em forma de S, que é o sulco para o seio sigmoide. O seio sigmoide, justamente ele desemboca, ele vai terminar aqui no forame jugular. Então tenho canal do hipoglosso, forame jugular e meato acústico interno.